Vai dar uma zebra aqui. Tudo certo. Gravação iniciada. Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, de todos nós, agradecemos pela oportunidade que se renova, permitindo-nos aqui nos reunirmos de forma virtual, conectados com a nossa instituição, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, de cujos mentores e dirigentes solicitamos a permissão para este modesto esforço de estudo das obras da codificação, a quem também pedimos o amparo, a orientação, a diretriz segura, para que nós possamos obter e construirmos juntos o melhor entendimento, o melhor proveito possível, visando a nossa integração, a nossa união como um grupamento que certamente vem se reencontrando ao longo do tempo, através das múltiplas existências, em espaços diferentes, outrora nas formas complexas, e hoje buscando a elevação intelecto-moral nos trabalhos que nos dignificam na seara espírita cristã. Sejamos felizes nas abordagens, sejamos felizes nos propósitos de crescimento espiritual, que os nossos trabalhos sejam proveitosos para aqueles nossos irmãos que se encontram em estágio de aprendizagem, tratamento, reequilíbrio na fraternidade, que eles possam nos apoiar também com a sua simpatia, sua amizade, com suas vibrações de paz e luz para todos nós. Que assim seja. Muito bem. Dando continuidade ao nosso programa traçado de estudo aprofundado, sistematizado da codificação, que foi preparada para nós com muito carinho, muito trabalho por Allan Kardec. Hoje, estudando o Livro dos Espíritos, capítulo 3 da Criação, continuando no item Formação dos Mundos, Formação dos Mundos, na questão 41. Vamos lá. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Nós sabemos que a matéria ela se agrega e ela desagrega. Nós, na semana passada, falamos muito da formação dos planetas, da formação dos sistemas estelares, e podemos aqui trazer um ingrediente interessante que nos ajuda a entender como ocorre a renovação dos mundos, e esse desaparecimento de um mundo completamente formado, a partir, por exemplo, da evolução das estrelas, nós vamos entender como isso se dá. Então, nós sabemos que as estrelas, as nebulosas de gás e poeira, elas vão sendo, são os berços das estrelas e dos planetas. As estrelas como aquele centro que vai irradiar luz para o sistema planetário, e, obviamente, toda estrela, assim como todo orbe, tem um processo de evolução, de desenvolvimento,
E nascimento, desenvolvimento e morte, que nós podemos aqui, por exemplo, falar de dois processos, que são os processos em que as estrelas, determinadas estrelas de grande massa, no final da sua vida, elas explodem como supernova, e obviamente quando elas explodem como uma supernova, os mundos que estão orbitando essa estrela também irão, alguns irão desintegrar, outros serão expulsos para o espaço interestelar, ficarão vagando no meio interestelar como planetas órfãos, e a matéria tanto a matéria da estrela que explode como dos mundos que se desintegram, os átomos, vão formar outras nebulosas de gás e poeira em locais onde as forças gravitacionais de atração vão atuar para atrair esses átomos, que vão se tornar gás e poeira, e darão nascimento, no tempo, a novos sistemas, novas estrelas e novos planetas. No caso do nosso Sol, que é uma estrela chamada de anã amarela, de tamanho médio, que é uma estrela relativamente pequena, embora o volume, no seu volume, podemos colocar 1.300.000 terras para preencher o volume do Sol. Ela é uma estrela considerada anã, e ela, no final da sua vida, ela não vai explodir como uma supernova, não. Ela é uma estrela que vai, aproximadamente dentro de 5 bilhões de anos, aproximadamente, ela vai se tornar uma gigante vermelha, vai expandir-se, processos aí que nós não vamos entrar em detalhes. E quando ela se expandir e se tornar uma gigante vermelha, os planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, serão incinerados, serão desintegrados. Os planetas como Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, que tem satélites bem interessantes orbitando, tem muitos satélites com água congelada, por exemplo. À medida que o Sol for se expandindo, esses planetas deixarão de ser planetas gelados, irão se aquecendo. Os seus satélites que têm água, com aquecimento, podem desenvolver vida. Aliás, os cientistas já têm assim, uma ideia bem firme de que, por exemplo, a Lua de Júpiter Europa já deve ter vida nos seus oceanos, deve ter vida. Eles já planejam enviar sondas que vão penetrar na calota de gelo e estudar o mar líquido abaixo, e supõe-se, eles acreditam que já tenha lá vida, pelo menos micro-organismos, mas à medida que o Sol vai se expandindo esses planetas com seus satélites vão recebendo uma luz solar mais forte, a água vai se tornando líquida na superfície, o planeta pode desenvolver vida na superfície. Os satélites terão desenvolver vida na superfície. Mas isso vai ocorrer daqui a 5 bilhões de anos, aproximadamente. E, à medida que essa estrela gigante vermelha
depois de queimar, depois de um período de alguns bilhões de anos, vai se tornar uma anã branca, uma estrela anã branca, que obviamente é uma estrela mais fria, e vai permanecer nesse estado, segundo os cientistas, por trilhões de anos ainda. Então vocês vejam que o sistema de nascimento, vida e morte das estrelas é bem interessante ser estudado. É um assunto um pouco árido, mas como nós aqui estamos trabalhando o tema dentro do capítulo da criação, da formação dos mundos e da seu desaparecimento, é pertinente estudarmos, trazermos um pouco do que a ciência já descobriu, que os cientistas já descobriram. De acordo aí? Então, à medida que o, o, o Sol vai se expandir, tornar-se uma gigante vermelha, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte serão incinerados, desintegrados, e os átomos desses planetas vão integrar o Sol, e à medida que o Sol for, ao longo dos bilhões de anos, ejetando as suas camadas e se tornar uma estrela anã branca, as camadas os átomos serão distribuídos pelo espaço e irão compor outras nebulosas, que por sua vez darão nascimento a novos mundos, novas estrelas, no processo de criação contínua. Então, nascimento e morte de estrelas e planetas é um processo dinâmico que ocorre dentro de uma galáxia. Dentro de uma galáxia com as suas centenas de bilhões de estrelas e milhões e bilhões de nebulosas, está sempre criando e desintegrando mundos e estrelas. E no centro das galáxias, de um modo geral, praticamente no centro de todas, existe um buraco negro. O buraco negro, também, por sua vez, o que é um buraco negro? É o estágio final de morte de um determinado tipo de estrela. Então, tem estrelas que explodem como supernovas, tem estrelas que vão lentamente queimando o seu material, como o Sol, e tem estrelas que se colapsam e se tornam um buraco negro. Passam, então, a atrair toda a matéria em derredor. Então, ao longo do tempo, as estrelas e os planetas que estão mais próximos ali do centro galáctico, mais próximos do buraco negro, vão sendo atraídos. E a matéria vai sendo, então, consumida pelo buraco negro, vai sendo transformada e vai dar formação a novos elementos em outro lugar. Tá claro aí, amigos? É uma ideia de como o processo é dinâmico. Esse processo é permanente no universo. O universo, nós já falamos aqui que o que nós, quando olhamos para o céu e supomos estar tudo parado, tudo está em movimento e se locomovendo, se deslocando pelo espaço a velocidades vertiginosas. Vertiginosas. Já que falamos disso na semana passada, não vamos repetir aqui. Então está tudo em movimento, nada está estático. Os próprios átomos estão em movimento, as partículas atômicas estão em vibração constante, em movimento, o pensamento está em movimento, está sendo irradiado. Então, que a inércia não existe em nenhum ponto do universo. O próprio espaço está se expandindo, o espaço se expande a uma velocidade muito mais rápida do que a formação dos mundos. Então, por exemplo, a nossa galáxia, o que eles chamam de o nosso universo, que é um departamento do universo infinito,
tem 13,5 bilhões de anos, 13,5 bilhões de anos-luz, de 13,5 bilhões de anos de existência, isso no que reporta a matéria que vemos, a matéria visível, planetas, estrelas e galáxias. Mas o espaço tem, segundo os cientistas, 95 bilhões de anos-luz de extensão. Se a nossa galáxia, se o nosso quarteirão do universo tem 13,5 bilhões de anos-luz de tamanho, o espaço tem 95 bilhões de anos-luz. Porque o espaço ele se expande numa velocidade mais rápida do que a matéria é capaz de preencher, certo? Isso é um ponto até que não é muito divulgado, não. É mais complexo. Então, nós aqui já estudamos que o universo é infinito. O que os astrônomos definem como sendo o universo é apenas uma parte do universo, porque hoje já se fala em multiversos. Nós podemos trabalhar com a ideia aí tranquilamente de constelações de universos, universos bolhas, e vai por aí afora. E não estamos aqui falando na dimensão espiritual, não. Estamos falando na dimensão física. Espiritualmente, nas dimensões espirituais também, o universo é infinito. Então vamos lá, questão 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Os espíritos responderam o seguinte: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Isso naquele tempo. No tempo da codificação do Espiritismo, não tínhamos instrumentos capazes de determinar a data ou o tempo que dura a formação dos mundos, mas hoje nós já temos. Então nós sabemos, por exemplo, que a nossa galáxia tem cerca aí de 5 bilhões de anos de nosso sistema solar tem cerca de 5 bilhões de anos de formação. O planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos de idade. 4,6 bilhões de anos de idade. E eu quero trazer para vocês aqui uma formação enigmática de Jesus, e não só enigmática de Jesus, mas do Velho Testamento, para que vocês vejam como aprendemos as coisas, como os espíritos nos ensinam as coisas de forma sutil e utilizando-se de um simbolismo. No capítulo 2 de João, no versículo 19, vamos encontrar Jesus dialogando com os fariseus, os doutores da lei. Vamos lá, capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e eu em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Viu que interessante. Mas ele falava do templo do seu corpo. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo. 46 anos. Qual a idade da Terra que eu acabei de falar para vocês? 4,6 bilhões de anos. Olha aí
4, o 6, no 46. Vocês acham que é por acaso? Não é por acaso, com certeza. É, a própria construção do templo foi feita num tempo simbólico que é uma fração do tempo de formação da Terra. Vejam que interessante. 4,6 bilhões, 46 representa aí qual porcentagem? 0,01%, 0,001%. E o interessante disso é que quando somamos o 4 mais o 6, nós vamos ter um total de 10. 4 mais 6, 6, 10. Nós temos aí, por exemplo, os 10 mandamentos, que também é um ponto para nós estudarmos aí, analisarmos a questão da simbologia da Bíblia, os números, que são elementos importantes aí, e nós temos estudado esses números com muito empenho e cuidado nos estudos de Apocalipse, particularmente, e de Gênesis também. Então, aí nós temos uma ideia dessa, que é uma informação digna de nota. Então, no tempo de Allan Kardec, a ciência não tinha condições ainda de fazer um levantamento apurado da duração, tempo de duração da Terra, por exemplo. Mas hoje nós já temos os elementos. E sabemos que a Terra em 5 bilhões de anos, ela vai deixar de existir, porque o Sol se tornará uma gigante vermelha e a Terra será desintegrada. Até mesmo por causa dos recursos, né, Júlio? Os recursos naturais, que tem aí um período, né, de até de exploração, né? Acho que isso por causa disso também, né? A questão da exploração, não é nem tanto pela exploração, o que vai desencadear a morte da vida na Terra é o resfriamento gradativo da Terra. Porque quando o nosso núcleo, o núcleo incandescente da Terra, de ferro-níquel, que é rocha liquefeita, em função da temperatura extrema, é o remanescente do período de formação da Terra. Quando a Terra se formou, pelo movimento de aglutinação dos grânulos de matéria, já estudamos aqui no capítulo anterior, em que os planetesimais vão se agregando, essa agregação, que inicialmente é uma agregação mais suave, à medida que o tempo vai se passando e os grânulos vão se tornando mais densos, mais pesados pela força da gravidade, o entrechoque desses, vamos chamar de pedregulhos, se torna mais acelerado e mais violento. E nesse processo vai sendo gerado calor. Então vai havendo esse entrechoque, vai havendo calor, então as rochas vão se tornando liquefeitas pelo calor e o globo se torna um corpo incandescente à medida que vai. Enquanto durar o bombardeamento dos elementos caindo, o processo de incandescimento é contínuo. Por exemplo, sabe-se hoje, teoriza-se, os cientistas têm uma visão bem assim, interessante, bem próxima da realidade,
que nesses movimentos iniciais de formação do sistema solar e dos mundos, havia cerca de 20 planetas telúricos relativamente pequenos formados. Mas, como as órbitas ainda não estão definidas, os movimentos são muito rápidos, esses planetas menores vão se entrechocando e vão para formar, e vão se formando satélites, vão se formando planetas maiores dessa forma, até que se alcance a estabilidade. A nossa Lua foi formada dessa forma. A nossa Lua é resultante do choque de um planeta, segundo os cientistas, do tamanho de Marte com a Terra. Esse planeta foi batizado de Theia pelos cientistas. Tamanho de Marte, chocou-se com a Terra, então aí espalha-se um certo número de, uma certa quantidade de detritos entra em órbita, e esse material que entrou em órbita, uma parte do material, uma parte do material dos dois planetas se fundiu e outra parte foi para a órbita, ficou em órbita da Terra, como se fosse um anel circundando a Terra de pedregulhos, que com o passar do tempo, os cientistas dizem até que não foi muito tempo, foi questão de horas. O processo foi tão rápido. Formou a Lua. Tanto que, quando os astronautas. Isso tem base científica. Quando os astronautas pisaram na Lua e foram trazendo materiais do solo, por análise química, descobriu-se lá na Lua materiais característicos da Terra. Então, a Lua foi formada com elementos da Terra que entraram em órbita, mais elementos desse outro planeta. Então, à medida que consolidou-se, cessaram-se as colisões, consolidou-se ali a forma da Terra e dos outros planetas, e eles consolidaram as órbitas, então a Terra começou seu lento processo de resfriamento. Imagine, a Terra é uma bola, é uma esfera de rocha liquefeita. Toda ela, de rocha liquefeita, em função desse processo violento. À medida que ela está girando no espaço, não está ocorrendo mais choques, colisões, a crosta começa a resfriar, concordam? Começa a resfriar, então vai se solidificando ali uma crosta, isso vai se interiorizando lentamente, os elementos vão sendo lentamente separados, aparece a água, começa a aparecer, por exemplo, a água congela, a água que estava ali misturada, com a rocha, vai evaporando, forma nuvens, forma as nuvens. À medida que a temperatura vai baixando, começa a haver chuva, a água começa a correr na superfície, lentamente as coisas vão começando a se estabelecer na superfície. Então, o que nós conhecemos de núcleo, acho que está. O núcleo incandescente acho que está 6 quilômetros abaixo, se não me engano, são 6 quilômetros da superfície. Algo parecido com isso, vocês podem até pesquisar aí na Wikipédia. Profundidade do núcleo da Terra, que varia, tá? Por exemplo, tem se não me engano, é no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, a Fossa das Marianas tem 11 quilômetros de profundidade. Então, obviamente que o magma está mais embaixo. Então,
Tem essas variações aí. E como tudo isso para falar para vocês é o seguinte: esse magma, esse centro que está ali que é feito, ele está em movimento. Ele está em movimento. E o movimento do núcleo, ele gera o campo magnético da Terra, que o núcleo é ferro e níquel. Ele está em movimento, está girando, que ali, vocês imaginam, é uma massa incandescente. Está em movimentação. Tá? E essa movimentação gera o campo magnético. O campo magnético protege a Terra dos raios infravermelhos, dos ultravioleta, dos raios X. Então, permite que se desenvolva a vida na Terra. A atmosfera filtra os raios ultravioleta, o infravermelho, o campo eletromagnético, se eu não estiver errado, ele impede que os raios X atinjam a, a superfície e aniquilem a vida completamente. Tudo isso é mantido pelo movimento do núcleo que está incandescente. À medida que o núcleo vai se resfriando, porque vocês vejam bem, o que são os vulcões? Os vulcões são válvulas de escape que aliviam a pressão do núcleo da Terra. Então, quando um vulcão entra em erupção, ele está expelindo o magma incandescente da Terra, que solidifica-se na crosta. Paralelamente, o movimento das placas tectônicas, desculpa aí o assunto técnico, tá? Mas é para a gente entender como tudo é parte de um processo. As placas tectônicas, elas estão em constante subducção, desculpa o termo, tá? Elas vão entrando uma debaixo das outras. E o que é um terremoto? O terremoto, às vezes, é quando, imaginem, as placas estão assim, ó, suavemente, uma descendo para debaixo das outras, e uma passando por cima. Mas chega um determinado momento que alguma coisa pode obstruir o movimento, aí dá uma certa parada, pelo que eu entendo e vi. Então aí, quando a pressão é muito forte que rompe esse bloqueio, acontece o tremor de terra na superfície. É mais ou menos assim, tá? Não sou técnico no assunto não, tá? Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir depois. Mas ficou ótima a explicação, ficou bem ilustrativa, assim, Então, à achei. medida que o núcleo for se resfriando, o movimento vai cessar. O núcleo vai solidificar. O movimento vai cessar. As placas tectônicas vão parar. Os núcleos cessando, aí vai parar de ter terremoto, mas o núcleo cessando, acaba o campo magnético da Terra. Acabando-se o campo magnético, amigo, nós vamos ser bombardeados por raio-x. A vida na Terra vai se extinguir naturalmente por esse processo. Então, o que mantém a Terra como um organismo, um sistema dinâmico, é o núcleo incandescente, cujo movimento. Por que tem esse movimento das placas tectônicas? Porque as placas tectônicas, elas representam a crosta solidificada que está flutuando em cima do magma. Ela está ali flutuando, ela não tem um fundamento sólido, vocês perceberam? Então ela lentamente está se movimentando. Por isso que os continentes vão se afastando, depois eles encontram de novo. Enquanto nós tivermos esse magma incandescente, haverá o movimento das placas tectônicas, o planeta será um planeta dinâmico, haverá o campo magnético, a vida biológica terá continuidade. Mas, evidentemente, que à medida que esse processo for finalizando, a vida biológica vai se extinguindo. Nesse tempo, nós não vamos estar mais na Terra, certo, amigos? Esse tempo, daqui a alguns bilhões de anos,
nós não, já estaremos aí em outras esferas espirituais. Certamente não mais em mundos materiais. Perceberam? E a vida aqui na Terra vai deixando de ser uma vida. O que vai acontecer primeiro? Primeiro vai morrendo a vida mais complexa, vai permanecendo aquelas mais resistentes, menos complexas, até que fiquem só os micro-organismos, as bactérias, os vírus, e a vida como nós conhecemos será extinta. Processo semelhante aconteceu com o planeta Marte, segundo os estudiosos. Mas por que Marte, por exemplo, hoje é árido? Porque Marte tem a mesma idade da Terra. Por que Marte não conservou a vida, as condições para a vida como a Terra? Por uma questão simplesmente de volume. Marte tem cerca de 1/3 do tamanho da Terra, então o processo de resfriamento foi mais rápido lá. Então a vida, acreditamos que lá teve vida porque lá teve rios, teve mares, teve nuvens, teve atmosfera. Tem os caminhos dos rios na superfície, tem gelo ainda, nas calotas polares ainda tem gelo. Então, deduz-se o quê? Que o processo foi mais acelerado, por ser menor, menos massa, o núcleo esfriou mais depressa. Então a vida desenvolveu-se lá como na Terra, mas ela extinguiu-se mais rapidamente, porque os processos foram mais rápidos. Certo? Então, talvez não. Como as leis da natureza são as mesmas no universo, e Marte é um mundo muito semelhante à Terra, os processos que geraram vida lá são os mesmos que geraram vida na Terra. Então, muito provavelmente, em função do pequeno volume, Marte não tenha tido tempo de desenvolver vida inteligente como a nossa. Certo? Então, e é por isso, por exemplo, que não se vê vestígios de construções inteligentes lá em Marte. E mesmo tendo se passado alguns bilhões de anos, alguma coisa restaria para ser encontrado hoje, já que temos tantas sondas lá. Então, uma tese, tá, amigos? Eu não sou especialista, eu estou falando aqui com base no que nós aqui aprendemos, conhecemos da Terra, e nós inferimos que lá não houve tempo suficiente para desenvolver vida complexa como aqui na Terra. De acordo? Não teve tempo. A vida aqui na Terra, a Terra começou a desenvolver vida relativamente pouco tempo depois da sua formação. Calculo isso aí que foram entre 300 e 500 milhões de anos. Já havia vida ali na Terra, ali, ó. Vida microscópica, tá? E ao longo do tempo, a vida foi evoluindo, foi expandindo-se, e o princípio inteligente desenvolveu a espécie, e os técnicos espirituais, obviamente, comandando o processo, Jesus no governo, desenvolvemos aquela espécie capaz de dar ao princípio inteligente condições de expandir a sua inteligência com mais pujança. Então, temos aí o reino humano, tá certo? Que, aliás, é tema até do próximo tópico, a formação dos seres vivos. Formação dos seres vivos. Ficou claro aí, amigos? Tem alguma questão que vocês querem trazer? Porque eu não sou especialista no assunto, não. Eu leio algumas coisas, mas evidentemente que não tenho conhecimento técnico aprofundado, não.
sou especialista na área e, obviamente, vocês vão encontrar falhas aí nessa tentativa aí de um entendimento, tá? Bom, comentários? Se não houver comentários, vamos passar para o próximo assunto, que é a formação dos seres vivos. Vamos lá, então? Questão 43. Quando começou a Terra a ser povoada, no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão, como já disse para vocês, né? Aquele momento inicial, entrechoque de... embora os planetas de colidir-se, asteroides e cometas estavam em movimentação. Então, ocasionalmente caíam asteroides e cometas que continham gelo. Então, a água foi sendo trazida de fora, segundo os especialistas. Embora, evidentemente, nós entendemos, e eles também entendem, que nesse processo de formação da Terra, desse caos, a água foi sendo trazida pelos componentes em entrechoque. E ao longo do tempo, por asteroides e cometas. Até que as órbitas foram se estabelecendo, as colisões foram ficando mais raras. Mas vamos lembrar que há relativamente pouco tempo, 65 milhões de anos atrás, houve a queda de um grande asteroide na península de Yucatán, que promoveu a extinção dos dinossauros. Isso é relativamente pouco tempo. Se a Terra tem 4,6 bilhões de anos de idade, 65 bilhões de anos é um minuto. Pouco tempo atrás, na história da formação da Terra. De acordo? E atualmente, o que impede no sistema solar que sejamos ainda bombardeados por asteroides? O planeta Júpiter. Com o seu grande poder gravitacional, ele funciona como um escudo, impedindo que os asteroides decaiam para uma órbita que atinja a Terra, por exemplo. É por isso que nós não temos asteroides gigantes caindo aqui na Terra, como acontecia no passado, tá certo? Então, no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. É o que nós dissemos. O planeta vai se resfriando, os elementos vão encontrando condições, a água começa a correr na superfície, a água vai carreando os minerais, as moléculas que vão se agrupando, aí surgem ali os aminoácidos, e daqui a pouco, então, são as primeiras moléculas que formaram a vida na Terra, e assim a vida vai. Alguém pode dizer que é um processo aleatório por acaso? Não. Porque são leis naturais matemáticas que regulam a formação dos mundos. Leis naturais. Com a ajuda dos técnicos que trabalham em nome de Jesus, por exemplo, que é o governador da Terra, e que vão favorecendo certos processos. Tá? Nós ainda não temos condições de abordar e entender como se dá essa participação ativa dos espíritos no processo de formação dos seres vivos.
Nós ainda não temos condições de abordar, de entender, certo? Então, tudo que nós podemos fazer, por enquanto, é trabalhar o assunto dessa maneira, porque vai virar o tempo que teremos condições de entender. Vamos de voltar para a questão 42, no século XIX, quando Kardec perguntou: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Os espíritos responderam: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Isso naquele tempo, aproximadamente um século e meio atrás, mas hoje nós já sabemos. Naquele tempo não havia as condições, a ciência não tinha as condições, os equipamentos para estudar o assunto. Hoje temos. Quanto à formação dos seres vivos, nós ainda não temos condições de saber, mas no futuro saberemos. O processo será revelado à medida que formos avançando e temos intelecto morais, tá certo? De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germens e aguardavam momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germens de todos os seres vivos. Qual a força que mantinha tudo afastado, sem condições de se agrupar? O calor, a incandescência dos elementos. Tudo ali liquefeito. Então não havia condições de formar a água, das moléculas de água se agruparem para formar, e vai por aí. Perceberam? E formaram os germens de todos os seres vivos. Esses germens permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Então, isso era o que era possível dizer naquele tempo. E hoje, a ciência ainda está tentando descobrir como se deu esses processos. Estudando ainda o assunto, a formação da vida, o surgimento da vida na Terra, ainda é um enigma, ainda é uma incógnita. Então, os espíritos aqui falaram de uma maneira que nós poderíamos entender, mas sem dizer muita coisa. Os germens permaneceram. O que são esses germens? Permaneceram em estado de latente de inércia. O que quer dizer isso? Princípios inteligentes, por exemplo, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Então, o que nós assim podemos entender é que, certamente, os princípios inteligentes dos elementos mais simples até já poderiam estar aqui na Terra. Mas das vidas mais complexas, eles estavam, como vai dizer a questão 45, aguardando em outro globo. Só um minutinho. É o secretário querendo entrar aqui. Então, 45, para a gente completar esse assunto aí, olha aí. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova em novo globo. Então, isso não explica muito. Os elementos orgânicos, eles foram se formando à medida em que a Terra foi apresentando as condições de resfriamento. Então, pelas leis naturais da formação da vida, os elementos foram se encontrando. Com a atuação dos espíritos, numa certa medida, porque
Porque os espíritos são uma das leis da natureza, aprendemos isso da doutrina espírita, que tem uma participação ativa na formação dos seres vivos, isso é óbvio. Mas nós ainda não conhecemos o processo. Talvez ainda não tenhamos condições de conhecer, porque senão os espíritos já teriam nos dito, certo? Então, nós aqui temos que aguardar ainda o tempo, o avanço da ciência, para que com o avanço da ciência os espíritos tenham mais elementos para nos ajudar e poderem, então, explicar algumas coisas para nós. Vamos lembrar que a ciência até hoje não admite a reencarnação, não admite a mortalidade, a existência do espírito, que para nós é ponto pacífico, porque nós já temos comprovações abundantes do processo na nossa experiência mediúnica, tanto individual, nas experiências de desdobramento por meio do sono, quanto nas experiências diretas com os espíritos, nas reuniões mediúnicas, em que os espíritos trazem informações que nós desconhecemos, que precisamos estudar para comprovar, desconhecidas inclusive dos médiuns. Então não se pode nem dizer que é uma transmissão de pensamento entre os participantes, porque os participantes não conhecemos muitos detalhes históricos do que a gente vem aprendendo na reunião mediúnica. Nós já temos as provas. A ciência ainda vai chegar nesse momento de comprovar. Ainda vai demorar um pouco, mas vai chegar. Então, nós entendemos que achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido, no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova em novo globo. Então, à medida que as condições foram se desenvolvendo para o desenvolvimento da vida mais organizada, os princípios inteligentes foram sendo trazidos para digamos, reencarnarem as formas que estavam em planejamento e que se desenvolveriam. Ou eles também, no seu estágio de inconsciência ainda, que os caracteriza, princípios inteligentes, também proporcionaram para a sua presença a formação dos corpos orgânicos que eles utilizariam, certo, amigos? Eu vi que alguém abriu o som aí para fazer um comentário. Quem foi? Então, Júlio, eu só ia comentar que essa pergunta, a 45, ela inclusive constata elementos da pergunta 41, onde fala que, por exemplo, que esses seres vivos estão à espera, né, o momento certo para a criação da Terra, eles ficam em outros planetas. Então, se eles ficam em outros planetas, logo percebe-se essa evolução dos planetas, né? Ou seja, de planetas que possivelmente foram criados e passaram pelo processo da transformação, né? Exato. Exatamente. Mas nós entendemos que não foram trazidos seres vivos, foram trazidos princípios espirituais para potencializar a formação dos seres vivos orgânicos da Terra. Isso. Porque eles se desenvolveram, para usar a linguagem dos gêneros, no pó da Terra, ou seja, dos próprios minerais. Que é assim que funciona. As leis naturais, elas não são leis aleatórias, não são regidas pelo acaso. Já aprendemos aqui que o universo é um efeito inteligente que teve uma causa inteligente. E a inteligência ela é expressada pela linguagem matemática. A linguagem matemática, por si só, prova a inteligência subjacente
da formação da matéria, desde o reino atômico até o reino orgânico. Existe uma matemática extraordinária que os homens vão descobrindo ao longo do tempo, nós vamos descobrindo ao longo do tempo as leis da gravitação, do movimento dos corpos, e vai por aí. Por exemplo, no futuro, quando nós estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, nós vamos aprender lá o capítulo que trata da hereditariedade, que os espíritos usam o cálculo diferencial e o integral para aplicar as leis da hereditariedade na formação do corpo físico, preparação do perispírito, cálculo diferencial e cálculo integral. Aqui na Terra, o cálculo diferencial e o integral foram desenvolvidos por Isaac Newton. Existe até uma controvérsia que teria sido Leibniz, me corrija se eu estiver errado, Leibniz ou Pascal, eu acho que foi Leibniz. Leibniz e Newton disputavam a autoria do cálculo diferencial, do cálculo integral, mas acredita-se que tenha sido Newton. Isso lá no século XVIII, século XVII, século XVIII, transição do XVII para o XVIII. Então, esse cálculo é utilizado pelos espíritos aí nas equações da lei para estabelecer, aplicar a hereditariedade às leis de causa e efeito. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, logo nos primeiros capítulos aí, no meu aqui, por exemplo, na página 58, que trata da hereditariedade. Então, eles usam essa matemática. Então, a matemática prodigiosa, por si só, é uma linguagem inteligente, é um efeito inteligente, que há de ter uma causa inteligente. O grande físico Isaac Newton concordava com essa inteligência, que há efetivamente um Deus. Os homens de hoje é que querem enxergar Deus, querem dissecar Deus, encontrá-lo, como não encontram, define que o universo fez-se a si mesmo. Surgiu por obra do acaso. Então, o acaso é o pseudônimo de Deus, porque o acaso é inteligente. Mais algum comentário, Alana? É isso mesmo, Júlio, certinho. Eu quis me referir às primeiras vidas, né? Sim. É isso mesmo. Muito bem, vamos ler aqui o comentário de Kardec nesse tópico aí. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. Então, os espíritos, vocês estudando o livro Evolução em Dois Mundos, vocês vão encontrar que os cristais já apresentam ali as condições para a presença do princípio inteligente formando estruturas mais complexas. Os cristais. Após os cristais, nós vamos encontrar os vírus, depois as bactérias, que André Luiz define como sendo a transição do mineral para o vegetal. O vírus é a saída do princípio inteligente da forma mineral para uma forma, digamos, ao mesmo tempo, semi-mineral e semi-viva. Eu digo semi-viva
E aqui eu não usei nem o termo vegetal e nem o termo animal, porque a própria ciência não sabe o que é o vírus. A ciência classifica o vírus num reino à parte. Monera, se não me falha a memória. Porque a ciência ainda estuda o vírus. A ciência não sabe o que é um vírus. Porque o vírus é capaz de ficar cristalizado muito tempo, como se fosse até um pequeno cristal, um mineral, fica ali naquele estado de inércia, de latência, até que encontra condições favoráveis e o princípio inteligente ali que está organizando daquela forma primitiva encontra condições de expansão. Depois, na escala, vem as bactérias, que já são os primeiros elementos do reino vegetal, as bactérias. Depois nós vamos ver aí as algas verdes, pluricelulares, que já, por exemplo, sintetizam a luz do sol, desenvolvendo a clorofila. Aí o processo vai se desencadeando. Então, tudo isso a partir das condições naturais da Terra, obviamente com a participação dos espíritos, até que ponto não sabemos. Nós sabemos que eles participam porque nós vamos aprender no livro dos espíritos mais à frente que os espíritos são uma das forças da natureza, desconhecida da ciência, é uma força desconhecida da ciência que não admite a existência do espírito, mas que os espíritos, que nós já constatamos a sua existência, não só pela lógica do ensino teórico espírita, mas como repetindo, pela nossa experiência mediúnica, nós já constatamos a existência do espírito, já temos provas extraordinárias. Nosso grupo tem provas extraordinárias de algumas décadas já coletadas, e nós, então, sabemos que os espíritos existem, são das forças da natureza, segundo a informação que eles nos trazem, mas nós não sabemos ainda como se dá o processo, como essa interação no mundo material que proporciona formação, ou encaminha, agiliza, eu não sei qual que é o termo, a formação dos seres vivos, certo? E a partir do momento em que os seres vivos vão encontrando as formas orgânicas, a própria força para progredir que é inerente ao princípio inteligente, o processo vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, nós temos uma informação muito interessante no livro A Caminho da Luz, e nós tranquilamente adotamos como uma tese plausível que venha nos ajudar a entender o processo. E eu estou dizendo isso porque no movimento espírita há companheiros que desqualificam a obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, consequentemente, as obras de Emmanuel e André Luiz. Nós não estamos inseridos nesse grupo. Nós tranquilamente, dentro daquela característica que Kardec definiu, que o Espiritismo não disse a última palavra, ainda há muito que ser acrescentado, nós admitimos com tranquilidade as obras de Emmanuel e André Luiz como sendo bem interessantes e importantes para nos ajudar a entender o processo. Então, no livro A Caminho da Luz, que trata dessas questões, embora nós vamos encontrar alguns erros, por exemplo, já falamos aqui quanto à capela. É um erro. Foi um problema de
filtragem do médium? Foi um problema, ou não foi um problema, o espírito utilizou do nome dessa estrela, que era uma estrela conhecida, para dizer que os espíritos vieram de um globo daquela região do espaço? Não sabemos. Mas nós temos condições, e eu já disse para os amigos aqui, que no momento oportuno, em função do que nós já temos recebido do nosso grupo de trabalho, no momento oportuno, eu respeitosamente vou perguntar para os espíritos sobre essa questão. E vamos analisar se eles poderão nos dizer. E dizendo, vamos analisar a resposta e aguardar o ensino generalizado concordante dos espíritos para nos auxiliarem. Inclusive, a contribuição da ciência, que já descobriu cerca de 5.000 planetas fora do nosso sistema e vai descobrir muitos, milhares e milhões de mundos, porque há infinitos mundos. Há uma quantidade considerável, na casa dos bilhões ou trilhões na nossa galáxia, e no universo infinito há infinitos mundos. Então, para nós, nós adotamos com tranquilidade a ideia trazida por Emmanuel no livro O Caminho da Luz, que como a evolução tomou um caminho que não era o caminho idealizado, ou não adequado, ou esperado, então aquele asteroide que caiu na península de Yucatán, Chicxulub, o nome dele, promoveu a extinção dos dinossauros, e os mamíferos, que eram pequenos animais, puderam então proliferar, e daí a evolução seguiu um outro caminho e desenvolveu-se na Terra, aí na família dos primatas, o homem, que hoje permite que nós, espíritos reencarnados, aqui estejamos conversando sobre o assunto. São ideias interessantes, plausíveis, muitos não concordam, mas nós adotamos de princípio como sendo uma possibilidade e vamos aguardar o tempo, a generalidade do ensino dos espíritos homologando ou não essa informação. Até o presente momento, nós não encontramos espíritos combatendo essa ideia. Então, como não existe um combate por parte dos espíritos nas obras sérias, nós entendemos que é por aí mesmo, mas vamos aguardar. Não é isso? Se a ciência provar que há um erro, nós vamos adotar a ciência e, evidentemente, vamos seguir. Porque essa é uma questão periférica, não é questão de fundamento dos princípios, das leis que o Espiritismo revela. Então, vamos continuar lendo aqui ou vamos interromper? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos estender muito tempo, não? Vamos deixar para terminar esse comentário de Kardec na próxima oportunidade e avançar nas questões 46 a 49 e, quem sabe, já entrarmos nas questões aí do povoamento da Terra, de Adão, que vai nos dar a oportunidade aqui de estudar um pouco o texto de Gênesis, trazer algumas informações no campo da interpretação do texto de Gênesis, falar um pouco dos ciclos de evolução, da matemática dos ciclos de evolução que nós encontramos na profecias de Daniel e no Apocalipse de João, e vamos poder trabalhar o assunto com mais calma, tá certo? Concordo? Comentários finais aí, amigos? Quem quer fazer comentários finais?
dizer alguma coisa que não foi dita? Alguma ideia? Então vamos lá. Quem gostaria de fazer a prece hoje? Podemos fazer. Pode fazer. De preferência, como eu sempre peço para os amigos, uma prece não decorada. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade de seus divinos ensinamentos, rogamos que nos dê discernimento, sabedoria e, sobretudo, boa vontade para colocá-los em prática, rogando também a vossa bênção, a vossa proteção, iluminação, para a Fraternidade Camilo Chaves, assim como para as demais fraternidades espíritas, bem como todas as demais denominações cristãs, rogando também a vossa bênção para os lares aqui representados. Se conosco, Cristo Jesus, hoje, agora e sempre. Se seja.